Irmãos, companheiros do ideal espírita, possamos estabelecer em nossos corações aquele componente vitorioso que define coração para coração de intercâmbio. No momento em que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos possibilita um diálogo, sejamos capazes de verdadeiramente captá-lo, buscando nas fontes das letras cristãs os recursos indispensáveis para a nossa caminhada. O assunto que vai ser veiculado pode ser um assunto que interessa, pode ser um assunto que desperte questões, e se assim acontecer, tem vontade de participar, de indagar, não tem problema. Caso não queira perguntar, também não precisa não, né? Fique à vontade. Nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, versículo 24 e seguintes. Vamos localizar aí. É intitulado pelos doutores da igreja como Marcos 14, a vinda do Filho do Homem. Está no momento do sermão profético. É 13 de Marcos, sabe? Eu falei 14, vou errar. 13, 24. Ah, no 45? É. 43, vamos localizando. Passo, É 46. Versículo 24. Página 44. Isso pode acontecer. Todos localizados? Nós vamos ler junto para não ter erro, né? Se a minha tradução tiver uma diferencinha, porque às vezes é questão de tradução só. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O momento do Evangelho de Marcos, contado também por Lucas, por Mateus, representa aquele movimento em que nos finais de um ciclo devem suceder acontecimentos despertando corações. Ciclos existem a todos os instantes, em todos os movimentos da vida. Todo fenômeno da vida é feito de ciclo, com início, meio e fim. A vida não é uma linear, aparentemente ela parece assim, mas não é. Ela é cíclica. Nós nascemos e morremos. Todos os fenômenos nascem e morrem. Todos os fenômenos que começam têm fim para recomeçar além numa nova dinâmica. Então aquilo que aparentemente é uma linear, ela é apenas uma sucessão de eventos cíclicos. E ao que nos consta, segundo as informações da codificação espírita e dos espíritos, este momento em que Jesus narra o Sermão da Montanha, ele coincide com o momento atual do planeta Terra, notadamente entre os anos 1857 até 2057. E os seguintes, nós vamos ver os seguintes aqui. Então estamos
falando de um assunto narrado no Evangelho que define o momento que vivemos. Nós chamamos esse momento de transição. Estamos transitando para entrar num outro ciclo, um ciclo chamado regeneração. A regeneração também é uma transição, só que um pouco maior do que essa de 200 anos. A regeneração é uma transição que deve ser em torno de 1000 anos, aproximadamente, deve terminar por volta do ano 3057. Então nós queremos fazer uma avaliação do que estava, do que está e do que será. Do que vivemos ontem, do que estamos vivendo hoje e do que desejamos viver amanhã. Nesse movimento de ciclos que se abrem e fecham, é fundamental fazermos uma viagem dentro de nós mesmos para sermos o referencial, o sujeito que observa e que visualiza a vida. Muitas vezes nós aprendemos o contrário, de sermos objetos diante da vida que passa, olhado pelos outros. Mas nós precisamos aprender a olhar a vida. A doutrina espírita vem fazer para nós uma revolução interior. Ela vem nos tirar do ponto de espectadores para o ponto de agentes, de seres que somos responsáveis pela vida. O que sucede aos nossos passos, inevitavelmente é consequência do que planejamos ontem, do que fizemos ontem. O que sucederá nos nossos passos, inevitavelmente, é consequência das escolhas de agora. É consequência daqueles movimentos que estamos operando agora. O agora é o tempo mais importante, mais real da vida. O agora é o momento único, capital. Porque nele, uma ação define séculos. Uma atitude define vinculações, define desvinculações. Agora, vincular e desvincular faz parte da vida. Isso é da lei. Nós vinculamos e desvinculamos a todo instante. Mas vincular saudavelmente e desvincular saudavelmente é a proposta nova, é a nova escolha. Um ciclo que se fecha, ele precisa destruir no seu bojo coisas e preparar-se para construir novas. Nós estamos neste momento. O evangelista, colocando na boca de Jesus, diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Tem um contexto. Tem um contexto. Determinados dias depois de uma aflição. Essa aflição, ela pode ser avaliada do ponto de vista sociológico quando tratamos do coletivo planetário. Ela pode ser avaliada do ponto de vista familiar quando reduzimos a nossa vida ao âmbito doméstico. E ela pode ser reduzida ao âmbito psicológico quando tratamos de nós próprios. Nós podemos nos encaixar na passagem enquanto individualidades. Podemos expandir para o nosso grupo familiar, nosso grupo doméstico, nosso grupo, às vezes, sociedade municipal. E podemos e devemos também expandir para o movimento cíclico do coletivo, tanto nacional quanto planetário que vivemos. Tem uma contextualização num determinado dia depois das aflições. Naturalmente, a fala do Evangelho, ela vai contextualizando para nós acontecimentos. Aflições são circunstâncias que surgem em nossos passos, vistas, sentidas, vividas, percebidas, que devem definir para nós um ponto de observação. E ele vai nos ensinar mais à frente sobre a questão do verão e da primavera. Pensando sociologicamente, antes de 1857,
a humanidade vivia um período, começava a sair de uma clausura. O século XVI, século XV, XVI e XVII, começa a fazer a saída de uma clausura chamada Idade Média. A Idade Medieval foi um período de 1000 anos que aprisionou o pensamento humano, circunscrevendo-o, aprisionando-o numa ideia finalística de vida, de morte. Não tinha saída. Existia apenas uma alternativa, o inferno. Mais nenhuma. Porque ninguém em sã consciência naquela ocasião pensava no céu. O purgatório foi criado para tentar amenizar. Mas antes do purgatório ser criado era só céu e inferno. O comportamento, segundo a orientação da tradição, nenhum de nós tinha segurança de que íamos para o céu. E muito menos para o purgatório. Era para o inferno mesmo. E do inferno não tinha saída. Isso foi um período difícil. O Renascimento começa a fazer uma alteração nestas aflições. Porque imagina viver uma vida fazendo penitência e sem certeza, sem piso de segurança de destinação saudável. Não tinha. O Renascimento abre possibilidades novas. Faz surgir o antropocentrismo. O homem agora é importante. O homem é centro de referência. Não é mais Deus, é o homem. E esse ponto ele define uma abertura na mentalidade humana que ele pode pensar sobre ele. Ele não podia pensar antes. Com a chegada do Renascimento, abre-se as possibilidades das descobertas de novas terras, novos mundos. A América surge no panorama. O positivismo, ainda não. O positivismo não. Os pensadores começam a elaborar teses que vão fazer surgir a revolução industrial. O modo de produção humano alterou. Saímos da manufatura, saímos do escambo, saímos de uma série de sistema fechado, limitado, circunscrito a âmbito regional, para entrarmos num fenômeno novo, industrial. Produção em escala, alta escala, naturalmente com as suas questões. E a Revolução Burguesa, que logo seguinte traz um panorama novo na família. Vence a etapa do patriarcado fechado e abre o sistema da família nuclear na privacidade, onde o casal casa e sai da casa dos pais e constitui uma casa nova, que até então não era assim. Casava e morava na casa do patriarca. O patriarca que mandava. Esse sistema, ele abriu um precedente novo na história da humanidade, que nunca teve. Isso era uma aflição vivida pelos seres humanos, até atingir uma condição nova. Condição nova não quer dizer que excluiu a aflição, porque ao projetar no processo industrial, nós geramos outras. O espírito humano tem caminhado pelas aflições. Infelizmente, para nós ainda não aprendemos a caminhar pela felicidade. Caminhamos pelas aflições. Mas essas aflições procederam um fenômeno novo. A abertura do mundo espiritual em relação ao ser humano na Terra. E isso se deu no século XIX, no meio do século XIX, com a chegada da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma proposta de Jesus ao ser humano, primeiramente ocidental, em segunda escala ao mundo oriental, para definir uma revivescência da mensagem do Cristo. É um mar que inaugura o fechar de uma aflição e abre possibilidades de 200 anos de uma transição, que vai ter dificuldades, nós vamos ver. Que vai ter dificuldades. Em 1860, 3 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, o Papa da ocasião, por decreto,
ele declarou a infalibilidade do papel infalível. Qualquer coisa que ele falasse não tinha erro, era certo. Emmanuel comenta isso no livro A Caminho da Luz e diz que aquele momento definia a derrocada de uma instituição secular, a qual nós devemos muito. Não criticamos aqui, estamos apenas trazendo aspectos para reflexão. E o Evangelho, na sua colocação, diz assim: o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Tem muita gente esperando que é eclipse. Não é eclipse, não. O eclipse é um fenômeno que acontece todo dia, ou no tempo deles, todo dia no tempo deles. Mas se nós olharmos a lua crescente, é um eclipse. A lua minguante também é um eclipse. E a lua nova também é um eclipse. Só não é no dia da lua cheia, ou no período de poucos dias da lua cheia, porque logo quando ela começa a decrescer, é eclipse, porque é a interferência de um astro no outro, que o reflete. Então ele tem quase todos os dias, sim. Existem aqueles fechados como eclipse, o solar ou o lunar, mas existem eclipses todos os dias. Mas nós não estamos pensando em eclipse aqui, não. Nós estamos buscando a metáfora que faz alusão, que nos ajuda a interpretar. O sol é uma força plena em si mesmo. O sol é um fulcro irradiador de si próprio. Compara-se, segundo a interpretação que a doutrina espírita nos ajuda, compara-se a Deus, compara-se a Jesus, compara-se à luz espiritual. Então está dizendo que o sol vai escurecer, ou está dizendo que Deus vai escurecer, que Jesus vai escurecer, que a luz espiritual no planeta vai escurecer. Aí nós estamos esperando Deus escurecer. Não, Deus não escurece. Jesus não vai escurecer, nem a luz. Mas o que vai escurecer é a percepção do ser sobre eles. Porque quando ele diz assim, a lua não dará a sua luz, a lua é um astro que não tem luz própria. A lua tem uma luz refletida. Ela não projeta luz dela. Ela reflete luz projetada nela. Então, nesse sentido simbólico, a lua representa as instituições, as organizações que deveriam refletir com grandeza a luz de Deus, que deveriam refletir com grandeza a luz do Cristo, que deveriam refletir com grandeza a luz espiritual. Então, o sol escureceu porque a lua não foi capaz de refletir a luz daquele sol. E então tornou os crentes incrédulos. Nós não acreditamos em Deus, enquanto coletividade humana. Nós não acreditamos em Deus. Deus, o ser humano, é uma conversa fiada. Jesus Cristo, para o cristão, por enquanto, é conversa. O reino ainda não é deste mundo. Porque o comportamento não é consentâneo com a proposta dele. Aliás, nós não conhecemos Jesus. Aliás, nós não conhecemos Deus. A nossa imagem de Deus ainda é uma imagem extremamente ancestral. Extremamente ancestral. Não é uma imagem atual. A doutrina espírita surge, olha lá, no momento, tentando reorganizar o pensamento. Mas mesmo nós espíritas, ainda estamos acentuadamente presos a ideias antigas. Estamos começando a clarear nossa mente. Estamos começando, mas não podemos afirmar absolutamente que já clareamos, não. Os pensadores alemães, em determinado período da humanidade, escreveram na ousadia psicológica de uma mente conspurcada: Deus está morto. Eu matei Deus. Na filosofia alemã,
nós nos deparamos com estas expressões, que foram seguidas pela filosofia latina e céltica da França, que foram seguidas pela filosofia europeia, gerando o materialismo. Nós não precisamos de Deus para explicar a vida. E o pensamento europeu que irradia para a América é um pensamento sem Deus, sem Jesus Cristo, devido à lua que escureceu, a lua que não dava luz, porque a tese proposta pela lua, que são as instituições, os organismos que deveriam refletir a luz da grandeza de Deus, não conseguiram fazer. Vivemos esse momento. Vivemos um momento em que a corrida em busca dos prazeres exteriores é muito, acentuadamente, muito maior do que a busca das questões espirituais, do que a busca da pacificação interior. Nós nos assustamos com os eventos do mundo e não sabemos explicá-los. A declaração da infalibilidade, ela se deparou outro dia, quando, numa ação inédita, o sumo sacerdote da igreja abriu-se a perguntas. E uma criança do Japão fez uma pergunta ao sacerdote: por que as crianças sofrem tanto? Por que as crianças morrem nos acontecimentos de abalos sísmicos, dos tsunamis? Ela vivia lá no momento, no Japão, o tsunami. E a santidade, na resposta, diz assim: o Papa não sabe responder isso. Nós não sabemos responder por quê. Nós vamos entender que o sofrimento está na humanidade. Mas havia e há ainda um veredito da infalibilidade. A nossa fala não é de crítica. A nossa fala não é olhar o outro. A nossa fala é para nós espíritas, que temos uma incumbência de reviver o cristianismo. Conseguimos reviver o cristianismo diante dessas cenas? Conseguimos reviver o cristianismo em espírito e verdade diante das incógnitas que chegam aos nossos passos? Ou nós também seremos uma lua que não dá luz, que não reflete a luz? Porque a proposta não é essa. A proposta é que nós sejamos uma lua que realce a grandeza absoluta do sol, que é o Evangelho, do sol, que é Deus, do sol, que é a luz espiritual em nossos corações. Ao avaliar o vizinho, só pode ser uma única objetivo: espelho para nos autoavaliar. Então Jesus está dizendo que depois das aflições da Idade Média, de todo um projeto vivido por nós outrora, nós iríamos deparar-nos com o sol escurecendo e com a lua não dando a sua luz. Isso é fato. Tem sido assim na história do coletivo. Tem sido assim na história dos nossos domésticos. E muitas vezes tem sido assim nas sombras que ainda vão na nossa alma. A nossa confiança em Deus, ela acaba quando começa um problema. Quando a gente é demitido da empresa. Quando surge o movimento de discórdia do casal. Quando há um acontecimento pequeno no trânsito. Nossa fé em Deus foi louca. Mas ela refletia a luz. Na década de 40, final da década de 40 e na década de 50, o Chico Xavier vinha visitar muito em Belo Horizonte os nossos amigos espíritos daquela ocasião. Ele saiu da União Espírita Mineira, que era na rua Curitiba, e ia para a rua Tupinambás número 300. Tupinambás 300 está perto do INSS, esquina com a Amazonas, por ali assim. Então ele saiu da Curitiba e ia até a rua Tupinambás. E eles terminavam a reunião 2 horas da manhã, coisa assim, 1h30, meia-noite, 3 horas da manhã. Em 1950, Belo Horizonte tinha 5 carros. Aí chegava na Tupinambás,
com Curitiba. Xuxa vai parar. E o Arnaldo olhava assim. Não vinha carro, nem lá no IAPI e nem lá no Alto Mangabeira. Bom, Chico, tem carro não. Aí ele apontava o sinal vermelho e falava assim: o sinal está vermelho para nós. Achei, pelo amor de Deus, o sinal está vermelho para nós. Agora, 3 horas da manhã, na Afonso Pena, na Pinambás. O Chico falava: está vermelho. Se nós não aprendemos a obedecer sinalização humana, nós não obedeceremos nenhuma lei. Aí eu pensei comigo, o Chico Xavier e eu e o Chico Xavier passeando na Afonso Pena. Eu ia deixar para trás. Não tinha paciência. Quem de nós, em sã consciência, poderia dizer que tem paciência de esperar? Uma questão comezinha. A nossa fila no supermercado. Está demorando tanto, né? É nesses pequenos eventos que nós testamos nossa fé. É nesse pequeno momento que nós refletimos Deus para o próximo. O próximo não é aquele nosso amigo que vai pagar a conta antes de nós, o que está depois de nós, e a menina que trabalha no caixa, operadora de caixa. É da iniciante, da aprendiz. Aí toda hora toca a teca errada, tem que chamar o supervisor para abrir o caixa, fechar de novo, rebobinar a fila direitinho. E nós. Era hora de refletir o que, não é? Harmonia, a vibração de harmonia, de paciência. Então nós estamos trazendo elementos para refletir. Se nós estamos refletindo a luz de Deus, estamos refletindo a luz do Evangelho dentro das relações que são colocadas, fazendo uma avaliação muito própria, muito pessoal. Mas o Senhor não deixa a coisa parada. Ele diz assim: e as estrelas cairão do céu. A estrela é um outro corpo planetário que tem luz própria. A estrela tem luz própria. O Sol é uma estrela, a qual nós estamos adstritos. É o núcleo do nosso sistema solar. As outras estrelas estão muito distantes. A luz delas chega aqui, não chega fria, não chega a luz que aquece. Nós não nos aquecemos à noite quando vemos Sirius, Aldebaran, né? Betelgeuse. Não nos aquecemos. Mas as estrelas vão cair do céu. Não vai ser Sirius que vai cair na Terra, né? Não vai ser uma estrela que vai cair na Terra, não cai. Está bem localizada, cada uma no seu lugar. As estrelas que vão cair na Terra são espíritos que já têm luz própria, que virão ao comando de Jesus encarnarem no planeta e também trabalharem como guias espirituais dos encarnados para favorecer a implantação da luz. São os grandes espíritos que laboram na ciência, na filosofia, na religião, na arte, na política, na sociologia, em todos os departamentos da alma humana. Ainda nasceram poucos em algumas das circunstâncias, mas ainda não nasceram todas, que deverão nascer, que virão à Terra. E nem em todas as áreas. Muitas áreas ainda estão carentes dessas estrelas, mas vão chegar. Jesus está anunciando com muita consolação para todos nós que naqueles tempos de escuridão espiritual, nos tempos de ignorância espiritual, nos tempos em que não estamos com a nossa alma pacificada diante do entendimento da vida, Ele estará enviando à Terra estrelas, espíritos já arregimentados na fé, tipo uma Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, uma irmã Dulce, um doutor Bezerra de Menezes, quando aqui esteve, espíritos que foram referência para uma coletividade. E assim será nas várias áreas do saber humano. Na ciência, na política, na arte, na filosofia, na religião, nos vários departamentos, para haver um novo renascimento. Não mais um renascimento técnico, mas um renascimento moral. E a chegada dessa nova equação, que começa e está em andamento,
ela vai abalar as forças que estão nos céus. E as forças que estão nos céus, no plural, serão abaladas. Essas forças são os espíritos que permanecem nas regiões espirituais, ainda fazendo resistência à luz. Essas forças são aqueles que acreditam puramente no intelecto, que acreditam puramente na árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, na justiça. São aqueles que não acreditam no amor. São aqueles que ainda estão acentuadamente aprisionados ao passado, sem as expressões superiores de crescimento. Este processo vai até 2057, no dizer do próprio Emmanuel. No livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, ele esclarece essa data, você conhece, definindo para nós o entendimento real. No livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, também fala isso. 2057 termina esse estado de coisas. Agora para frente nós vamos falar após 2057. Nós já falamos do terreno que tratou dos elementos mais complexos da transição. Podemos voltar nele, mas precisamos avançar um pouco. E então, porque é isso que nos aguarda, e nós temos que olhar o que nos aguarda, para ver se estamos aptos a atingir. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. É um novo olhar. Um novo olhar que a vida nos pede. Nós temos olhado o horizonte, e o que temos visto? Nós temos olhado a vida e como temos percebido a vida. Qual sentido a vida tem nos apresentado? Qual assim a solução? Porque nós começamos com muitas pessoas, até acreditamos na regeneração, mas olhando de fato não tem perspectiva de melhora. O negócio está piorando, porque nós não avaliamos a encarnação dos bons espíritos e a lei do progresso. Ela existe, mas aqui é mais auspicioso ainda a proposta de Jesus. Nós veremos o Filho do Homem nas nuvens. Ele está vindo. Por que nuvem? A nuvem não é apenas a fumaça no ar. Nuvem, ela representa simbolicamente a chuva potencial. A chuva que não se tornou ar. A nuvem converter-se-á em líquido, em chuva. E a chuva vem à terra, tanto trazendo a limpeza da atmosfera nas tempestades, quanto trazendo a fecundação de valores novos, aquela chuva miúda que molha a terra, proporcionando o germinado de novos elementos. Então o Filho do Homem começará a chegar na mentalidade humana, na equação de uma nuvem. Pode vir pelo fenômeno da dor, semelhante à tempestade que saneia o ambiente. Pode vir naquelas dosagens de gotas do Evangelho que vamos descobrindo gradativamente. E aí vamos entender Jesus na sua dinâmica de governador do planeta Terra, de coordenador das atividades do planeta Terra, e entendê-lo como Senhor e Mestre de nossas vidas. Aí poderá dizer: o meu reino é deste mundo. A entrada na regeneração, que não vai longe, 40 e poucos anos, ela define para nós um momento psicológico em que os espíritos do planeta compreenderão mais amplamente a mensagem de Jesus. A mensagem do perdão, a mensagem da confraternização, do entendimento, da luz, da relação. E isso não vai ser compreendido intelectualmente, não. É compreendido em ato, na relação mesma, uns com os outros. Nós teremos avançado um pouco mais. Mas, para isso, o movimento define a chuva.
Ela pode vir em tempestade, ela pode vir em chuva miúda. Cada um escolhe que tipo de chuva que quer. E aliás, nós precisamos entender que cada campo precisa de um determinado tipo de chuva. Se nós plantamos um milharal, um arrozal, se plantamos a soja, o arroz já está inserido na água, né? Mas se nós plantamos o feijão, nós temos chuva na época adequada. Agora, se temos um ambiente conturbado, nós temos tempestade, para que os elementos em cadeia possam limpar a atmosfera. Os dois são elementos necessários. Mas o mais importante é a promessa, a perspectiva e a certeza de que o espírito humano verá Jesus. E não a escuridão que está hoje. E não o medo do amanhã que está hoje. Nós, para sairmos de casa, é uma série de seguranças. Aliás, nós nem confiamos que estamos podendo sair de casa. Nem deixar a casa sozinha e nem para onde vamos. O medo é generalizado. E medo é técnica de elementos estranhos à vida espiritual para produzir energia negativa e para dominar. O medo não é uma proposta de Jesus. A proposta de Jesus é fé. Fé está nos antípodas do medo. Então, nessa época, nós teremos realçado em nós a fé. Olha, estamos colocando 40 e poucos anos para frente. 48 anos para frente. 38, né? Já passou. 45 anos. É, porque 2057, fazendo a conta de 10, 50. Projetando lá na frente, para a gente já começar desde já. Desde já. Porque a regeneração no planeta é 2057, mas individualmente na família pode ser antes. Eu já posso começar a estabelecer a regeneração da minha família. E a doutrina espírita nos propõe trazer o sol do Evangelho para a nossa casa, pelo menos uma vez na semana, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, chamado culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, além de todos os ambientes que ele tem uma equação muito importante, que é a equação de ensinar aos domésticos daquela residência dialogarem. Porque nós, via de regra, não conversamos. Nós, via de regra, damos notícia. Vou chegar mais tarde. Amanhã não trabalho não. É assim. Nós não conversamos. Via de regra, nós não assentamos no nosso grupo. Via de regra. Quero crer que o mundo espírita não é assim. Nós não assentamos para dialogar, para trocar experiências, para falar do crescimento dos nossos projetos. Nós informamos coisas. E o culto no lar, dentro dos vários fundamentos, um deles é estabelecer, a partir de um ponto exterior, que está no texto, favorecer-nos ao diálogo, a expressar opinião, a comentar e aos poucos tomar gosto do diálogo, sem entrar nos méritos particulares, mas olhando sempre a generalidade. Nós colocamos na nossa casa 4 televisões, 3 quartos e sala, uma em cada lugar. É para que cada um possa assistir o programa que queira. É para separar também. Porque antes estava todo mundo junto assistindo o programa, não queria mudar de canal, brigava, discutir. Aí nós começamos a ter mais possibilidades e colocamos, mas cada um vai para o seu canto, cada um no seu quadradinho, e acabamos dialogando pouco. Na época de um programa ligado, um determinado programa, não pode falar porque atrapalha a audição do outro. E assim, sempre olhando geral, sem fechar as questões. Isso vai restringindo a nossa relação. Mas a proposta agora não. É de poder ver um horizonte novo. E esse horizonte novo, ele ganha uma dimensão mais ampla nas relações. Nossa com a vida, nós com os domésticos e a vida como um todo. É proposta. Nós vamos chegar lá, porque essa chuva vai cair. E essa definitivamente será a segunda vinda de Jesus ao planeta. Ele irá nascer de novo na Terra. Ele poderá ser visto enquanto entidade espiritual, mas muito mais ele ser compreendido como o grande organizador do planeta e o orientador. O orientador. Quando John Lennon diz que eles eram mais famosos, os Beatles e eles eram mais famosos que Jesus Cristo, gerou escândalo no mundo. Mas são.
e continuam dando mais ibope do que Jesus. Porque nós talvez saibamos muitas letras decor e traduzida dos Beatles, e sabemos muito pouco das letras do Evangelho. Muito pouco. E se sabemos a letra, nem sempre nós nos damos a busca da compreensão espiritual que ela representa, sem querer fazer juízo e julgar e falar que está errado. Nós só estamos constatando fatos coletivos, porque a história da vida planetária tem mostrado isso. Logicamente existem movimentos ótimos, sabemos. Nós tivemos no carnaval agora em vários eventos envolvendo jovens que estão estudando doutrina espírita e evangelho desde sábado até a quarta-feira das cinzas. Só em Belo Horizonte, 4 comédias envolvendo no mínimo 500 jovens. E vários outros encontros, em Contagem, em Betim, em Pedro Leopoldo, em Teoflotone, em Ipatinga, em Montes Claros, em João Molevade, várias cidades mineiras e brasileiras reunindo jovens, falando do campo espírita. Existe no povo protestante e existe também no povo católico, mas ficando naquele que nós conhecemos, envolvendo grande parte de uma população estudando doutrina espírita e evangelho, buscando uma nova equação para a vida. Claro que tem elemento novo no ar, mas ainda não é multidão, ainda é ponto básico de fecundação. Quando nós tratamos assuntos que nós estamos tratando de multidão. Na terça-feira, para a eliminação de um participante do Big Brother, nós tivemos 50 milhões de votos. O Brasil tem 190 milhões de habitantes. 50 milhões de votos. Ou seja, isso é multidão. Cá nós estamos trabalhando semente em grupos pequenos que vão espargi-las. Nós estamos ainda na transição. Movimento nebuloso, nublado. Mas é preciso fazer ressurgir o sol. É preciso trazer de volta o sol, refletido pelas instituições ou por uma instituição, por um organismo capaz. E nós queremos dizer que a doutrina espírita está colocada no planeta para exercer essa função. Na reunião em Paris, no dia 30 de abril de 1856, o Espírito Verdade, conversando com o senhor Rivail, diz a ele: por um tempo o estado de caos acontecerá, deixará de haver religião, para que surja uma grande, bela e digna do Criador. E a sua missão, Rivail, é isso: é lançar as bases dessa organização. E nós, os espíritas, estamos compromissados com Jesus de realçarmos a genuinidade espiritual da doutrina espírita, refletindo como os primeiros cristãos refletiam a confiança em Deus. E morrer no circo, comido com o leão, cantando. Hoje não tem leão para comer gente mais na rua, mas tem outro tipo de leão na nossa vida. A exigir de nós tolerância, paciência, humildade, fé, na intimidade do claustro doméstico. Nós estávamos agora há pouco na Associação Médico Espírita, um trabalho que temos lá, e dialogando com o grupo numa passagem do Evangelho, nós estávamos refletindo sobre este ponto, sobre o testemunho. Dia a dia, hora a hora, nós somos convidados para o testemunho do Evangelho. E o autoconhecimento, a autoavaliação define para nós como tem sido a nossa resposta diante desses acontecimentos. Sem juízo.
Não tem aqui uma condenação a nada, porque é preciso avaliar a vida, a começar por nós próprios. Precisa avaliar. Se nós não soubermos fazer uma avaliação da vida, nós andaremos às tontas, às cegas. Precisamos avaliar para refletir verdadeiramente o nosso comportamento. Então as forças serão abaladas, as estrelas vão cair do céu, ou seja, desorganizará esse status quo que existe, onde a ideologia dominante é apenas o consumo, o vício. Uma propaganda que define assim para nós, em sã consciência, avalie. Beba com moderação. Quem tem em casa um viciado, qual a moderação que o viciado tem? Nenhuma. Isso não existe. Isso é uma proposta negativa. Outro slogan: se vai dirigir, não beba. Se beber, não dirige, né? Porque o certo desse é esse: se vai dirigir, não beba. Se beber, não dirige. Você pode beber, se você não dirigir, vai outras coisas. Isso aqui não é para condenar o mundo, isso é para nós refletirmos as ideologias e as propostas. Está dentro da equação. Nós queremos chegar num mundo melhor, mas para isso nós precisamos estar capazes de refletir. Nós trabalhamos com dependente químico, tentando equacionar um problema grave de dependência química. Mas via de regra, em quase todas as festas, nos ambientes onde tem dependente químico, não vou nem falar onde não tem, onde tem dependente químico, a festa é feita regada a bebida. E quando não tem, alguém fala: nem vou. Fala, só vai ter suco, só que suco e guaraná. Não vou. Não estou falando nenhum, não. Nós estamos num ambiente onde eu tenho um problema com o parente que é dependente químico. Mas que as minhas festas, e mesmo fora de festa, a química está ali. A gente fica pensando só na cocaína. As listas talvez são piores. Isso é um momento nosso de reflexão, de postura, de posicionamento. E quando falamos da dependência química, nós podemos expandir isso para todo lado. O problema da comida, da anorexia, da bulimia, da gula. O mundo chegou agora, poucos dias, a ter mais obeso do que miserável. O número de obesos no mundo extrapolou o número de miserável, de barriga vazia. Tem alguma coisa errada. Tem algo precisando de uma sacudida interior. Eu não posso fazer nada. Pode muito. Cada um de nós que toma uma decisão interior de não abusar, já estamos contribuindo com o planeta. Sem dúvida nenhuma. Transição. Nós estamos diante das luzes e somos forças na vida. Que tipo de força projetamos? E que tipo de luz captamos? Que às vezes podemos captar luzes que não são as mais adequadas. E ele continua dizendo: e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Envio de anjos. As estrelas vão cair do céu. E os anjos, naturalmente, são os mensageiros, os grandes espíritos que trabalham numa equação de renovação no planeta. Se a gente puder avaliar, só um caso que é o nosso, mais fácil da gente avaliar, sem entender ainda a grandeza. Somente a atuação de Emmanuel na repercussão no Espiritismo e no planeta, nós veremos o que são esses anjos aqui na Terra. Esses anjos enviados por Jesus. Esses mensageiros de luz, luz própria, espargindo luz, ajudando a reorganizar um pensamento. Agora, vamos trabalhar esses anjos, os nossos guias espirituais, porque nós, com a nossa mentalidade um pouco mais liberada,
nós captaremos melhor a fala ou o pensamento dos bons espíritos. Estamos diante de uma equação da vida. Para e pensa, faz uma prece. O que eu faço, Senhor? As orientações virão. E à medida que dermos atenção às vozes dos bons espíritos, das boas orientações, naturalmente nós acertaremos melhor, mais e melhor, nós teremos uma equação de vida melhor, mais saudável. São os mensageiros enviados por Jesus. Agora, o livro Estante da Vida, do irmão X, nos conta uma passagem curiosa, intitulada O Guia. Todo mundo já leu a página? O Guia. Conta um dia na vida de um guia espiritual. Nós temos programas que falam um dia na vida de fulano e tal, um dia. Antes, muito antes, o médico estava contando para nós, o irmão X, um dia na vida de um guia espiritual. O guia espiritual, às 4h30 da manhã, já estava na casa da dona Sinésio. Ela era o guia dela. O marido levantava às 5h30 e ela também, só que ela não levantava. Ela nunca levantava nessa hora. E ele levantava para trabalhar. Então o guia espiritual já trabalhava. O marido, olha, já tinha o guia espiritual dele. Mas o guia espiritual dela já preparava o marido para não haver pequenos atritos de manhã cedo. A dona Sinésio era daquele tipo que, quando ela estava de enxaqueca, todo mundo tinha andado de pantufas dentro de casa. Porque um simples ralhado do tamanho no taco era motivo dela azedar o dia todo. Aí ele saía, o guia espiritual preparava, ele saía do trabalho, ela acordou, reclamando do dia, ia protegendo, reclamando das coisas, ia tentando ajudar, reclamou o dia inteiro. E ele foi tentando cuidar, nada aconteceu de ruim com ela nesse dia, nada. Mas no final do dia, às 18 horas, ela sentou para fazer um pequeno bordado. Quando ela pegou a agulha, e esse bordado dela usava a agulha própria, ela espetou o dedo. E no espetar do dedo, ele levou o dedo para tirar, para coagular o sangue, ela danou um rosário de palavras bonitas, que geralmente os seres humanos usam nessas horas, impublicáveis, né? As publicáveis, ela diz assim: ninguém cuida de mim, ninguém faz nada por mim, eu sou uma sozinha no mundo. As impublicáveis não vai falar, e nem o livro também não fala. Aí o guia espiritual estava lá todo acabrunhado, né? O irmão X olhou para ele, ele sorria assim, meio de soslaio, e falou: o negócio é difícil, né? Ele falou assim: não, é difícil, mas a gente está tranquilo, porque quando ela desencarnar, é para todos nós, né, gente? Ela também vai ser guia espiritual. Primeira tarefa abraçada por nós ao desencarne: ser guia espiritual. E vai ser de doméstico. E vai ver a pessoa fazer aquelas coisas sem poder interferir. Vai pensando. Que a gente querer controlar. Controlar o marido, controlar a mulher, controlar o pai, a mãe, o filho, o irmão, o vizinho. Aí você vai ser guia espiritual, vai fazer um cursinho rápido no espiritual. E vai ser guia. E o guia é o seguinte: você ouve o seu guia espiritual assim nitidamente? Não. Ele também não vai te ouvir, não. Você faz coisas escondidinhas assim que só você que sabe. Ele também vai fazer. E aí você vai ver tudo. Que a gente de vez em quando fica assim: eu queria ser uma abelhinha para viajar e ver lá o que você está fazendo. Eu queria ser um marimbondo, uma abelha melhor, né? Um mosquitinho, pernilongo, eles estão uma raquete agora e falam assim, ó, pá! Não pode não, gente. Pernilongo não. É impublicável. Queria ser uma abelhinha pode. Você vai ser. Vai ser melhor que uma abelha. Ele não vai nem te ver. Já pensou? Eu estive pensando num negócio desse, eu não estou querendo não. Eu não quero ser guia espiritual de nenhum dos meus domésticos. Não quero. Mas vai ter que ser. Porque da lei da vida nós vivemos com o outro, respeitando a atitude do outro. Já pensou um negócio dele? Mas isso é para orientar lá no livro. Nós estamos começando a treinar para virar anjo. Porque o anjo é a capacidade de amar
o seu irmão, ainda que o seu irmão esteja conspurcando completamente no erro, sem julgamento, perdoando e amando. Nós ainda não somos capazes de fazer isso, excetuando aqueles corações generosos que já conseguem perdoar e amar, né, as coisas incorretas que existem aí dos domésticos. Claro que já existem pessoas assim, mas estamos falando de uma generalidade a partir de nós próprios, que precisamos começar, porque vamos ser mensageiros também do Cristo. Ou nós estamos treinando doutrina espírita para isso, ou a gente está vindo aqui por causa de missa. Doutrina espírita não é missa, não. Doutrina espírita não é apenas uma religião que vem e nós estamos satisfeitos, resolvendo o problema com Deus. Não! Doutrina espírita é um curso avançado preparatório para a nossa caminhada na vida. É um curso onde Jesus está nos capacitando para sermos agentes dele, onde estivermos, encarnados e desencarnados. E aqui diz o seguinte: ajuntará os escolhidos. Os escolhidos é que se escolhem dos quatro cantos, dos quatro ventos. Os quatro ventos: norte, sul, leste e oeste. Tanto do leste e oeste na horizontal, que representa a ciência e a filosofia, quanto o do norte e o sul, que representa a vertical, que é o amor, que é a profundidade. Na terra e no céu, nos encarnados e desencarnados, todos. Mas Jesus continua, na grandeza do seu pensamento, a tentar nos ajudar a entender. Ele vai fazer uma parábola. Aprender, pois, a parábola da figueira. Todo mundo conhece a figueira? Não, aqui não tem muita. Conhece o figo. Conhece o doce figo. A figueira, ela é uma árvore que simboliza na Bíblia o aspecto saber, o aspecto filosófico no ser humano. Principalmente os primeiros rudimentos de saber, enquanto aquilo não se definiu como ciência mais aprofundada. Aquilo ainda é um rascunho de entendimento, uma filosofia. A figueira, as suas folhas foram usadas por Adão e Eva para tampar as vergonhas no dia que eles descobriram que estava no paraíso. Ou seja, é para tampar vergonha. É o primeiro beabá, as primeiras equações, a figueira. Que o Evangelho parte sempre do básico para o mais complexo, do simples para o mais complexo, né? Do indistinto para o distinto. Então a figueira. Mas Jesus está dizendo assim, olha, quando já o seu ramo se torna tenro, brota folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Se está próximo do verão, em qual estação que está? Na primavera. A primavera representa o quê? Qual que é o símbolo da primavera? O nascimento, o renascimento. O renascer é o nascimento. Então a primavera representa as forças inaugurais, as forças iniciantes, as forças novas, as forças infantis. Se é assim, o verão representa o quê? Lembra que tem o outono e o inverno. O verão representa as forças viris, as forças que inauguram a virilidade, a firmeza, o vigor. Nós, o planeta, está até agora na primavera. Estamos nos albores do verão. Ou seja, o planeta Terra vai entrar no verão. Acontece que uma estação como esta dura, e seguindo aqui, tá? Porque nós podemos equacionar de outro jeito. Seguindo aqui, dura milênios, cerca de 7.000 anos. Cerca de 7.000 anos. Então, seguindo essa equação, nós entrando no verão, a do Cristo, porque podemos interpretar de uma outra maneira, tá? De uma outra maneira, nessa aqui,
Nós estamos terminando 7.000 anos de evolução primaveril, que é a infância, e vamos entrar agora na força mais acentuada da virilidade, do vigor, que é a força do verão. Vamos colocar 7.000 anos. Vamos pensar assim. Uma equação que abre para nós um patamar de evolução amplo. Um patamar de trabalho muito amplo, de conquistas inimagináveis, de valores que o nosso horizonte talvez ainda não entendeu, nosso horizonte mental. Quais são os frutos que teremos que alimentar, ou dos quais nos alimentaremos neste próximo ciclo de desenvolvimento? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala para nós da regeneração. O período da regeneração, que abre, e a sequência, né, é um período em que ainda o homem tem que viver muitas provas. Talvez tenha que expiar algumas coisas, mas não mais irá comportar para gerar expiação. O coletivo humano já estará integrado com o entendimento harmônico da fraternidade. Sem ainda viver plenamente a fraternidade, já existirá aqueles elementos básicos do respeito, com mais vigor do que eu tenho hoje, claro, mais vigor. Onde a confiança será uma equação mais saudável. Onde as nossas vivências com os outros estarão estruturadas na harmonia. Isso é muito auspicioso, é muito bonito. Começarmos a imaginar que nessa simples parábola, Jesus está dizendo que está próximo o momento do vigor espiritual do ser humano no planeta, saindo das fragilidades infantis da primavera, porque a fragilidade emocional nos coloca na insegurança, na imaturidade, na mentira, nos coloca naquilo que a criança faz, de forma ingênua e incipiente. Mas vai dizer agora da responsabilidade do adulto, porque a primavera vai até os 21 anos. O adulto começa depois dos 21. Então nós estamos terminando uma etapa infanto-juvenil no planeta. E vamos entrar na fase do vigor, que a maturidade é o outono, mais à frente ainda, não é a maturidade por enquanto não. Maturidade depois. Agora é o vigor. O ponto de expansão, a capacidade de irradiação. E veja que nós somos chamados por Jesus para desde já oferecermos esse fruto. Ao chegar em casa, se há uma desarmonia, nós somos chamados para colaborar na desarmonia ou para colaborar na harmonia? É ir para o quarto e orar ou entrar na guerra? É para o quarto e orar. Deixa que eu separo. Não, ninguém vai separar a briga. Não é assim que separa a briga. Né? Podemos levar a água bendita da pacificação na via pública, nas relações humanas, nas relações comerciais, em todas as relações. É o momento do fruto. O fruto do verão. Os frutos chegam na época do término da primavera e no início do verão. Alguns, né? Tem frutos que dão o ano inteiro, dão outras estações também. Mas alguns frutos são típicos do final da primavera e do verão, que definem para nós um alimento novo naquele período. Nós, os nossos corações, ao estudar a doutrina espírita, ao buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a codificação, é para compenetrarmos dessa verdade que vai acontecer, que nós somos chamados para ser agentes, para sermos colaboradores dos bons espíritos, cooperadores com Jesus Cristo, que é uma força viva, atuante no planeta, não está morto. Jesus ressuscitou e coordena. Nós sabemos disso, mas vamos acreditar que Jesus está doendo. Às vezes nosso pensamento ainda passa: será que Jesus sabe que eu existo? Minha vida é tão apagada, é tão cheia de problemas, só tanta coisa ruim. Será que Deus sabe que eu existo? Sabe? Conta a parábola, não, conta a passagem, não é parábola.
do paralítico de Cafarnaum, que ele foi levado até Jesus. E quando ele foi apresentado a Jesus, Jesus olhou para ele, a primeira vez que via, e disse assim: Natanael, vem Elias. Queres ficar são? Ao invés de responder a pergunta, ele falou assim: você me conhece? Porque Natanael, bem Elias, Natanael, filho de Elias. Ele ficou assustado: mas você me conhece? Quando alguém nos chama pelo nome, você chega num lugar, não é? Num ambiente, você até gosta do ambiente, mas você acha que você não é conhecido ali, e alguém chama pelo nome, a gente fica numa alegria, não fica? Fica. Quando alguém nos chama pelo nome, né? Designa o nosso nome num ambiente. Estou podendo, né? Imagina o Natanael diante de Jesus. Ele era um paralítico. Quem era doente naquela ocasião era um nada. Ele era um desprezado da sociedade, não tinha valor. Não tinha negócio de inclusão, não tinha nada disso não. Não existia isso não. Não tinha passeio. Nem passeava. Não tinha passeio com ascensão, não tinha elevador no ônibus, não tinha nada disso, não tinha nem ônibus. E Jesus disse para ele assim: Natanael, bem Elias, queres ficar são? Conheces-me, Senhor? Ele perguntou. Ele falou: quer logo, né? Aí Jesus falou a frase imortal: eu conheço, está no livro Primícias do Reino, eu conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. E conheço agora e das encarnações passadas. Ou seja, eu sei por quê, Natanael, que você está nessa. Eu te conheço, mas estou cheio de misericórdia com você. Estou querendo te ajudar, porque você já caminhou muito no problema. Eu posso antecipar, fazer uma antecipação. Você ainda não está no momento exato da cura, não. Mas nós podemos fazer uma antecipação. A lei permite uma antecipação. Você quer? Se você não quiser, já deixa de acrescentar. É isso que ele falou com ele. Ele falou: quero sim, Senhor. Ele foi curado. O problema do Natanael é que ele foi curado e ficou numa alegria tão grande, que foi para a casa dele. Chegou lá e não achou ninguém para conversar. E quem estava não quis dar muita bola para ele não, porque a situação não era boa dentro de casa. Aí ele fez uma coisa, foi para a taverna. E lá ele começou a conversar com um, com outro, e falando o que estava acontecendo. Está lá no livro isso aí. Só que aí ele entusiasmou e pediu um copo de vinho. Pediu outro. Depois do terceiro, quarto copo, voltou o homem velho, o que fez adquirir a paralisia. Ele estava paralisado porque batia nos outros antes. Ele era violento quando ele ficava tonto. Chutava e batia. Podia. Aí ele veio paralítico para tentar aprender a não é? Só que agora, ele novamente começou a embriaguez. E aí, naturalmente, lá na taverna tinha as moças que serviam. Ele começou uma conversa, falou e tal. E aí começou a violência de novo. Jesus estava contando isso para Simão Pedro no mesmo dia que ele tinha curado Natanael. Ele voltou para o mesmo ambiente onde ele adquiriu a doença. Entendeu? Jesus nos conhece pelo nome, nos convida a estar com Ele, nos dá todas as possibilidades. Ora, se nós não somos paralíticos do corpo físico, vamos imaginar assim, mas talvez estávamos paralisados nas virtudes, talvez estivéssemos paralisados nas boas palavras, talvez estivéssemos cegos do entendimento, surdos para as palavras boas. E a doutrina espírita, como uma bênção, ela nos curou com misericórdia. Antes do tempo, ela nos deu um entendimento da vida espiritual. Porque a gente entender reencarnação é uma bênção. Porque quem não conhece encarnação, reencarnação,
e estar diante de determinadas incógnitas é um sacrifício terrível. Surge um problema, você não sabe a equação daquilo, por que está acontecendo. O saber não resolve o problema, mas nos ajuda a entendê-lo. Meu Deus, faz uma avaliação. Quem tornou espírita no meio do caminho, eu posso até continuar com a situação. Eu já sei que eu estou reencarnado, é lei de causa e efeito, o seminário de causa e efeito vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Esse está demorando, não está? Mas vai chegar. Ação e reação em breve, se não mudar nada em março, né? É o segundo sábado de março, se não tiver nenhuma alteração espiritual no contexto, né? Eu sei que a lei de causa e efeito, ela não resolve o problema, mas ela me dá uma certeza que não está errado aquele problema na minha vida, e me dá uma segurança maior que eu posso equacionar. Gente, conhecer a vida no mundo espiritual, que eu vou morrer e não vou para o inferno. Nós começamos a nossa fala dizendo do inferno. A doutrina espírita acabou com o inferno, não existe inferno. O inferno é na consciência, mas não tem um local onde eu ficar a eternidade inteira, pelo amor de Deus. A doutrina espírita veio nos abrir uma equação nova sobre o fenômeno de uma patologia grave chamada obsessão, que a gente achava que era loucura. Existe a loucura, sem dúvida. Existe o ingrediente mental, mas é em menor escala. Existe uma escala muito grande de adoecimento psicológico. A doutrina espírita vem nos ensinar que a problemática orgânica que surge é um resgate, e que se nós soubermos trabalhar direitinho, nós corrigiremos. Então isso tudo é bênção de Jesus para nós, que uma vez esclarecido, o que nós vamos fazer com isso? Estamos sendo capacitados por Jesus. E aí continua na parábola: assim também vós, nós antecipamos na fala, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Agora ele não está falando só da aflição, não. Essas coisas que ele está falando é o seguinte: toda movimentação humana que produz um benefício, toda iniciativa humana que produz um benefício, são eventos que podem servir para nós como estímulos a olhar que está chegando o verão. Os legisladores votam uma lei impondo aula de arte nas escolas. É um movimento. Pode não estar acontecendo em arte, em todas, mas acontecerá. Este é o pródromo para receber o espírito que tem compromisso com a arte desde o primeiro movimento de despertar. Porque existe aquele artista inato, mas existe aquele que precisa da técnica que o ensine a equacionar na vida. Aquele que precisa da orientação, sem dúvida. Agora nós temos a obrigação de cantar o hino, que já foi de um tempo, parou. Ainda não está em ato, mas teremos. Porque o elemento cívico precisa ser resgatado. Nós não podemos olhar para o Brasil pejorativamente, como todos os dias nós falamos do Brasil. Nós falamos negando o Brasil. Professor, se eu falar qualquer coisa errada na história, você me ajuda a corrigir. Nós falamos negando o Brasil. Ah, porque lá na Europa é assim. Ah, lá na Europa, vai para lá. Sabe por quê, gente? Porque tem muita gente muito rica que está com o coração vazio. Como tem muita gente pobre com o coração vazio também das questões espirituais. Isso não é condição de riqueza nem de pobreza. Não basta nós olharmos uma instituição, na Europa, pela casca. Alguns amigos nossos espíritas foram para a Europa, algum tempo atrás, na década de 70, e eles sabiam fazer aqui campanha do quilo e distribuir cesta básica. Era o que eles faziam na casa espírita. Então chegar na Europa, nós vamos fazer espiritismo lá de dar coisa para pobre. Esbarrar lá na Bélgica, aqui não. Aqui é coisa do Estado. O Estado não deixa. Não deixa. Então eles tiveram que inventar um outro tipo de espiritismo. Não de dar cesta básica fazer campanha do quilo. Na Bélgica não tem gente que fazer campanha do quilo, não. Porque o Estado, ele organiza essa movimentação. E outros países também. É assim, né? Estão lá, mas está carente. Carente dos valores
que define o entendimento da legislação divina. Jesus na Europa ainda é palavra nova, em muitos lugares. Tanto que tem muito espírita indo falar de evangelho, e quem está lá está orientando, falando, cuidado, não chega aqui com esse aspecto místico que tem na América do Sul, não. Eles não vão te ouvir. Venha e fale de um evangelho de ciência. Se você for falar de muita religião, não vai dar certo, não. Não vão te ouvir. Não quero ouvir. Está massificado por um evangelho antigo, do tempo das aflições que nós falamos aqui. O cristianismo na Europa, na Idade Medieval, foi tenebroso. Foi tenebroso. Nas suas várias expressões. Nós precisamos dizer isso porque isso é história do mundo já sabe. Então nós estamos indo para a Europa. Agora, estão pedindo, outra questão, vai para a Europa falar de evangelho? Vai de forma legal. Porque tem gente ilegal lá querendo falar de evangelho. Está clandestino querendo fazer reunião de evangelho. Trabalhando verdade com mentira, não pode. Pediram à presidência da Federação Espírita Brasileira que alertasse para nós não estarmos de forma ilegal querendo falar do evangelho, porque isso conta do ponto de vista da civilidade europeia. Eles não aceitam isso, eles não permitem, porque do ponto de vista das leis estão extremamente adequados, sem dúvida. Quem tem isso tem visto. Então são elementos que nós precisamos há muito tempo. O Brasil tem trabalhado elementos de base que ainda não estão em ato, mas já está sendo fecundado. Valores novos estão surgindo, leis, estamos criando leis, organismos básicos para estabelecer futuras relações. O momento ainda é grave, o momento é complexo, é transição, ainda não tem direito, o espírito humano não tem direito na coletividade de viver o prazer, porque ele não faz jus a isso. Mas nós teremos. Então a semente está lançada com antecipação e vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Feliz de nós se verdadeiramente nós já desde já compenetrarmos dessa verdade e começarmos a trabalhar. Ou, não vou nem falar começar, quero crer que nós já começamos. Continuar. Continuar cerrando fileiras junto com aqueles que semeiam a luz. Que semeiam bem. Ainda que aparentemente está caindo em terreno vazio. Em terreno pedra, em terreno espinho, em terreno amargo do caminho. O semeador tem que semear. O caminho não é problema dele e o germinar da semente não é problema dele. É problema do dono da semente. O semeador apenas deve semear. Irradiar a sua mensagem na vida. Quando nós vivemos uma ética coletiva com a quebra dos preconceitos, quando nós vivemos com a quebra dos dogmas, quando nós vivemos com a chama da ecologia, das propostas de renovação social, das propostas que definem uma equação nova de vida, quando nós estamos convivendo com os direitos legítimos sendo avocados na relação humana, esses são os sinais anunciadores do verão. Ainda não é o verão, é primavera, né? Os direitos humanos estão colocados, ainda não temos muito respeito coletivo. A proposta dos preconceitos estão colocados, mas ainda não vivemos uma quebra completa, mas estão colocados, estão semeados como semente. Está na primavera. O broto está começando a germinar na figueira. A flor está mostrando, o fruto irá apresentar-se. É o verão chegando. Então nós precisamos estar alentados do que o nosso trabalho não é em vão. Alentados de que a mensagem de Jesus, propagada em espírito e verdade, não é palavra jogada ao vento. A mensagem de Jesus é espírito e vida nos corações. A começar daquele que fala para todos os outros, para germinar. E a árvore do Evangelho verdadeiramente irá dar o seu fruto no tempo adequado. A impaciência não vai nos ajudar. O querer para hoje, o que é fruto do amanhã, não está correto. É semeadura. Na verdade, diz o Senhor, vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração biológica de Jesus passou. Daquela que estava lá passou. Várias passaram. Mas a geração espiritual é a mesma. Somos os mesmos de ontem.
que estamos encarnados novamente. Somos aqueles mesmos espíritos que estamos novamente no planeta para um projeto. Eu tive contato com um livro chamado Romaria da Graça. Romaria da Graça foi escrito pelo Manuel Quintão. Manuel Quintão era o diretor da Federação Espírita Brasileira e em 1938 visitou o Chico Xavier, passou uma semana com ele. E numa das várias mensagens que esse livro mostra, tem uma de Emmanuel comentando sobre o livro Herculano, do Conde Rochester. Eu tinha lido um livro do Rochester, falei que não ia ler nunca mais, porque eu fiquei brigado com ele por causa da história que ele colocou no livro. Mas eu ouvi essa história de Emmanuel, falando assim, o livro Herculano é uma história real. Emmanuel dizendo, eu conheço todos os personagens desse livro. E fulano de tal já melhorou, fulano de tal está encarnado, fulano de tal está aí. Emmanuel deu tanta referência do livro. E Herculano fala do Vesúvio também, né? Entre outras coisas. Porque Herculano e Pompeia foram destruídos no Vesúvio e morreram 100 mil pessoas naquele dia. Em Herculano e Pompeia. O senador aproveitou, Emmanuel falou assim, se Deus permitir, eu vou escrever um livro semelhante a esse. Vai contar a história do Patrício Romano, Purulentas e tal. E ele escreve mesmo. 2 anos depois ele escreveu esse livro. 1 ano depois ele escreveu esse livro. Há 2000 anos. Mas ele está dando referência do Herculano. Bom, estou falando isso porque eu fui lá e li o Herculano. O Emmanuel recomendou, eu comprei ele. Acabei. Estou lendo o Herculano e estou vendo a história do povo. E lendo lá no Emmanuel quem que era quem já tinha melhorado, quem não tinha melhorado. Mas o bacana é que no final do livro, eles estão reunidos, projetando as próximas reencarnações. Gente, aí o espírito coordenador deles falou assim, olha, eu estou autorizado a dizer, a longo prazo, as nossas encarnações. Nós vamos encarnar, mas no século XIX e XX, nós estaremos juntos, de novo, trabalhando pelo Espiritismo. E ele começa a fazer uma descrição do processo. Estão no ano 80, 79 foi quando o Vesúvio aconteceu. Estão no volta do ano 100, vamos colocar assim, porque cada um foi vivendo, né, morrendo, depois todo mundo se encarnou, eles estavam no mundo espiritual. Aí um olhou para o outro e falava assim, eu não te perdoo jamais. Olha, espírito no mundo espiritual, eu não te perdoo. Com você eu não volto de jeito nenhum. O outro falava assim, você nem pintar de ouro eu quero ver. Porque foi trágico a vida. Foi trágico. Porque a gente acha que perdoar no espiritual é fácil, né? Não. Você só está sem corpo. Perdoar não é condição de corpo ou fora de corpo. Perdoar é postura de alma. E aí estão projetados no futuro. Com essa empresa, difícil de lidar, de reconciliar com aquele que foi algoz. De reconciliar com aquele que perseguiu. Somos nós, gente. No nosso grupo, o livro é uma história real de um grupo, mas é uma metáfora de nós todos, porque quando Emmanuel escreveu sobre a vida dos patrícios romanos, há 2000 anos, ele está dizendo a vida do familiar dele, mas ele está dizendo também de nós todos, porque estávamos lá. Essa geração não vai passar sem que essas coisas aconteçam. Somos nós os mesmos que estávamos encarnados antes de Jesus, depois de Jesus, e temos vindo compondo a humanidade, século a século. Até quanto? Vamos ficar reencarnando, repetindo? O momento é grave, mas ele também é anunciador de elementos novos. Mas para eu vivenciar os momentos novos, é fundamental que agora eu me estribe, eu me estruture como semeador. Que eu busque as letras, entenda o processo e faça. Porque todas as coisas devem acontecer que foram previstas. Todas. E não precisa ser mágico para isso, né, gente? Basta olhar o que está acontecendo no mundo. Basta olhar. Beleza? Os eventos estão se sucedendo na nossa casa, na nossa intimidade e no mundo. Isso aí né, nós estamos vendo toda hora. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Céu e terra, não vamos pensar que planeta, estrela. Céu não é isso. Céu é a perspectiva que eu tenho ao olhar.
o horizonte. E terra é o ponto básico que eu tenho para olhar o horizonte. Só com o Hubble que eu olho do espaço. Mas encarnado só olha do meu lado, né? Só vejo o meu quadradinho. E essa terra e esse sol vai passar. Por quê? Porque eu terei renovado. Como que eu olho um problema? Como problema ou como possibilidade? Como que eu olho uma equação que o professor fez e me deu como prova? Como covardia do professor comigo, ele está querendo me pegar? Ou como uma proposta de crescimento? Qual que é o olhar? Então a terra e o céu vão passar, não é um horizonte físico. Você pode até mudar o eixo um pouquinho, catalogar de novo a estrela. Tudo bem, mas não é isso. É a perspectiva de como eu olho a vida. Não é? Porque não dá para ficar. Ai que calor. Ai que frio. Ai que chuva. Ai que isso. Ai que mar de verão. Ai que nós ficamos na reclamação. Tá calor, ai que quente. Ai esfria, ai que frio. Não é? É uma constatação, mas muitas vezes é uma lamentação, uma reclamação. Não. Essa terra e este céu vão passar. Porque a nossa ótica será mudada. Nós olharemos o cachorro morto e não vamos perceber a caatinga do defunto em decomposição, mas veremos os belos dentes que ele tinha, como Jesus viu naquele caso sério de um cachorro morto no meio do caminho. Nós vamos olhar o cenário da vida e não vamos avaliá-lo pelo problema que ele parece, mas pela oportunidade que ele nos concede de trabalho. Aquele parente intragável, ele é um mensageiro de Jesus, é um de tolerância, paciência, calma. Ele está aqui não é por acaso. A lei definiu o tempo dele. Vão permitir que o tempo dele passe. Quem sabe ele é um daqueles que eu falei que eu nunca ia perdoar. E que agora eu estou aprendendo a duras penas, compreender, acolher. O acolhimento, ele pode ser uma proposta apenas técnica. As empresas todas fazem isso. O acolhimento. Tem que fazer, coisa técnica. Mas ele pode ser uma arte. Porque quando eu avanço da técnica operacional e entro na arte, que é dar acolhida no coração de tudo que chega, como mensageiro de Deus, como mensageiro de um mestre, eu vou verdadeiramente trabalhar a inclusão minha na vida. Porque é uma mensagem de Jesus. E as mensagens de Jesus não devem ser questionadas e nem renegadas, devem ser acolhidas. A mensagem de Jesus não ganha na Mega Sena, não. Pode ser, mas é convivência com a vida. Nosso horário está chegando. Nós queremos agradecer a oportunidade de podermos estar aqui conversando esses assuntos. Pedir desculpas pela nossa incapacidade de argumentação mais clara, porque queremos falar um tanto de coisa, mas não conseguimos articular, não é? Falta competência. Mas deixar que aquilo que possa ser útil, que seja útil no nosso coração, no nosso entendimento. E que Jesus abençoe a nossa caminhada, dando-nos essa clareza de vê-lo e de compreender a vida inteira. Muita paz a todos, felicidades.